Olá, pessoal! Hoje analisaremos a melhor estratégia com o indicador ATP. E se houver um indicador que possa prever o momento do colapso antes que ele aconteça, esse indicador existe, o indicador ATP. Se ainda não estiver usando em seu sistema de negociação, você está explorando uma mina de ouro. Por que o ATP é tão útil? O fato de medir a métrica mais importante na classificação é a volatilidade. Neste vídeo, mostrarei a você como usar esse indicador e como aplicá-lo no gráfico. Vamos adicioná-lo ao nosso painel de negociação principal. Deixaremos as configurações como padrão. Dessa forma, ele parece. O que é o indicador ATP? ATR significa Average True Range, intervalo médio real, o que mostra a volatilidade do mercado. Você vê uma linha no gráfico, mas na verdade, o que é mais importante é o valor numérico de ATP no canto, que temos em um determinado local. Nesse caso, esse número nos mostra o tamanho médio da vela em pips nas últimas 14 barras por padrão. E quanto maior o valor do indicador, mais volátil é o mercado. Quanto mais baixo ele estiver, mais calmo será o mercado. Vamos dar uma olhada em algumas situações. E veja, se tivermos uma linha aumentando para valores grandes, então, consequentemente, teremos uma grande volatilidade no gráfico. E quanto mais baixa for essa linha, mais calmo estará o mercado nesse caso, como o que está acontecendo aqui, por exemplo. Não temos nenhuma vela grande e, portanto, o indicador ATR mostra que temos baixa volatilidade. Portanto, deve-se concluir que o ATR não mostra a direção da tendência. O crescimento do ATR não significa que o mercado esteja subindo, apenas mostra a força dos movimentos. Portanto, se a linha do indicador ATR estiver se movendo para baixo, isso não significa que o preço no gráfico também se moverá para baixo. Ele mostra apenas a volatilidade, como mencionei anteriormente. Então, como você usa o indicador ATR para encontrar um colapso? Os traders geralmente entram em uma negociação durante períodos de alta volatilidade para ter confiança em suas previsões. Por isso, é importante sabermos quando o mercado está saindo do marasmo. O importante é que a volatilidade é cíclica. A baixa volatilidade é seguida pela alta volatilidade e vice-versa. A ATR ajuda a identificar exatamente essas transições. Vamos dar uma olhada mais de perto no algoritmo desse indicador. Precisamos distanciar o gráfico e descobrir quando temos um mercado mais calmo, quando temos a linha ATR na parte inferior do gráfico, nos valores mais baixos, como o que está acontecendo aqui, por exemplo. Temos a linha se movendo dentro dos valores mais baixos e no gráfico também podemos notar que temos baixa volatilidade, sem grandes velas, o que nos diz que o mercado está calmo e que a volatilidade começará a aumentar em breve. Portanto, é possível que haja um colapso, mas infelizmente o ATR não mostra a direção para cima ou para baixo. Isso deve ser determinado com a ajuda de outras ferramentas, por exemplo, padrões de reversão de velas ou velas que serão rompidas. Vejamos um exemplo óbvio que mostramos nesta seção do gráfico. Então, como podemos determinar em que direção ocorrerá a quebra da tendência? Podemos observar que o indicador ATR está subindo, a volatilidade está aumentando, mas o gráfico não nos diz realmente em que direção devemos abrir. É nesse ponto que os padrões de reversão vêm em nosso auxílio. Por exemplo, neste caso, temos um padrão de candlestick, após o qual temos um declínio acentuado para o lado negativo. Também formamos corpos vermelhos poderosos, que nos dizem que teremos uma volatilidade crescente exatamente no declínio. Portanto, podemos abrir com segurança aqui. Vejamos a situação inversa, quando deveríamos abrir no lado positivo. E aqui está um exemplo óbvio. Nesta seção do gráfico, podemos ver claramente o movimento do preço exatamente no corredor de negociação lateral,
Ou seja, também temos a linha do indicador ATP se movendo nas faixas inferiores. E depois disso, temos um aumento acentuado no preço da promoção. Quanto ao indicador ATR, também temos uma linha que se move rapidamente para cima e, nesse caso, abrimos com segurança também no lado positivo e realizamos nosso lucro. Afinal, o gráfico mostra uma série de velas verdes e depois disso, é provável que haja um rompimento para cima. Foi isso que aconteceu e o mercado subiu. O indicador APAC mostra alta volatilidade. Vamos criar uma combinação do indicador ATP e de outro indicador que também possa nos dizer em que direção devemos abrir as negociações. É um indicador parabólico. É assim que ele se parece e mostra a direção da tendência. Se houver linhas pretas se formando na parte inferior, o movimento do gráfico significa que o preço subirá no futuro. Se for de cima, então, consequentemente, o movimento será ainda mais para baixo. E vamos também analisar a situação. E aqui podemos ver um exemplo claro nesta seção do gráfico. Temos uma linha descendente nesse intervalo de baixa volatilidade. O preço está se movendo em um corredor de negociação confiante. Então, o que está acontecendo aqui? Estamos tendo uma queda acentuada no preço nessa seção do gráfico. Dessa forma, uma linha aparece na parte superior do movimento de preços, não ATR. Temos uma linha ascendente, indicando que temos alta volatilidade nesse caso, e devemos abrir imediatamente no lado negativo e esperar que a negociação se resolva sozinha. E aqui está outro exemplo óbvio. Quando a volatilidade aumenta, forma-se uma linha de indicador parabólico e o preço se move com confiança para cima, após uma tendência de baixa prolongada e menos volátil. A linha do indicador ATR está aumentando, a volatilidade está aumentando e podemos abrir com segurança no lado positivo e realizar nosso lucro. Também é importante combinar esses indicadores com padrões de reversão de velas, que também são uma confirmação para abrir uma negociação na direção certa. Então, vamos resumir. O indicador APR ajuda a identificar momentos de futuras agressões. E hoje, analisamos apenas esses casos. Quando o preço se move com certeza para cima ou para baixo, temos um aumento da volatilidade. Mas se o preço estiver se movendo calmamente em um corredor lateral, teremos a linha próxima dos limites inferiores, o que nos diz que temos baixa volatilidade. Mais uma vez, posso apontar o fato de que a APAC não mostra a direção da tendência. O crescimento da APAC não significa que o mercado está subindo, apenas mostra a força do movimento. E essa foi a melhor estratégia com os indicadores da APAC.